Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita, nosso lar, Casas André Luiz. Estamos com o nosso coração transbordando alegria por contar com a participação dos senhores e das senhoras nessa empreitada em busca do conhecimento dessa maravilhosa doutrina consoladora, que é a doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Nessa casa, que abre suas portas diariamente para bem receber a todas as criaturas que a procuram. É sempre interessante também lembrar aquelas pessoas que estão chegando na casa, que cada cantinho deste salão foi previamente preparado para bem receber a todos que aqui adentram. Energias salutares foram manipuladas. Por isso nos sentimos assim tão tranquilos, confortáveis. E que também, no decorrer da reunião, a espiritualidade maior que já se encontra nesse salão estará tratando individualmente cada um dos senhores e das senhoras dentro das necessidades de cada um. E nesse momento, como nós sempre fazemos no início das nossas reuniões, vamos fazer uma breve prece inicial. Para isso, convidamos a todos a fecharem os seus olhos, utilizando como uma ferramenta de melhor concentração. E assim, vamos então todos elevando nosso pensamento ao alto e nos encontrando com o Mestre Jesus nesse momento. Cada um poderá visualizar a imagem do querido Mestre à sua maneira. Certamente simbolizará a vida, a paz, o equilíbrio que só Jesus pode nos proporcionar. Deus Pai, Senhor da vida, agradecemos muito por estarmos reunidos em Teu nome e termos a possibilidade do estudo dessa maravilhosa doutrina consoladora, a doutrina dos Espíritos. Pedimos a Jesus que invada as nossas mentes com sua luz, nos equilibrando, tranquilizando e confortando, nos nossos corações, pacificando, e principalmente no transcorrer das nossas vidas, nos auxiliando e nos orientando. Que possamos, Senhor, ouvir as instruções dos bons espíritos com a palestra que se iniciará. E mais do que ouvir essas instruções, torna-se necessário fazermos uma análise daquilo que será ouvido e então colocarmos em prática no nosso dia a dia, que é o mais importante. Que Deus nos abençoe, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje será o preconceito, do livro Renovando Atitudes, no capítulo 18, de Francisco do Espírito Santo Neto, Hamed. Vamos receber com muito carinho a nossa palestrante de hoje, que é a Miriam Ribeiro, que ela possa ser muito feliz nas explanações. Seja muito bem-vinda, companheira Miriam. Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Sempre uma alegria estar aqui com vocês, dividindo este campo, energético que a gente forma quando a gente se conecta. O nosso Pai já nos disse, o nosso grande irmão Jesus, onde um ou mais estiver reunido em meu nome, eu vou estar com vocês, e Ele está aqui conosco, nos fortalecendo, aquecendo. Eduardo comentou como o nosso coração fica aquecido quando a gente entra nessa casa. Então, é muito bom estar aqui com vocês, e eu sempre repito isso, porque eu acho que é importante que a gente se lembre, quando nós, de fato, serenamos um pouquinho o nosso coração, quando a gente silencia como aquilo que é possível fazer aqui, nós abrimos um campo energético dentro de nós. A gente amplia aqui o nosso plexo solar, a gente vai se conectando invisivelmente com aqueles que estão aqui, e a gente forma um campo de luz. O plano espiritual usa a energia e essa força que a gente cria quando nós estamos em espaços como esse. E essa energia que a gente cria, que a gente possibilita, que se crie, o plano espiritual usa em outros espaços que estão precisando de amor e de alegria e
e de calma, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está recebendo, a gente também está em trabalho de doação. Quando a gente entra numa casa espírita e, de fato, abre, ou em qualquer espaço, né, onde a gente abre o nosso coração e se permite conectar com o plano maior. Então, é muito bom estar aqui com vocês fazendo isso. E vou entrar direto no tema. A casa tem nos provocado, né, a gente falava um pouquinho antes, como a casa tem provocado a gente com temas absolutamente atuais. E em alguns deles, e alguns desses temas, infelizmente, né, ainda muito presentes na nossa vida. Eu fui procurar a definição lá no dicionário sobre o que é preconceito. Está escrito lá assim, gente, a palavra preconceito une o prefixo pré, que significa anterior, une, né, o pré ao sufixo conceito, que remete a significado ou juízo. Preconceito, portanto, é um substantivo abstrato que designa o ato de julgar, ou seja, de emitir-se um juízo ou uma sentença sobre algo antes de conhecer-se o que se é julgado. Preconceito, então, é uma opinião sem conhecimento, como já disse Voltaire, né, um tempo atrás. Eu emito um juízo de valor sem que, na verdade, eu conheça sobre aquilo que eu estou falando ou que eu estou arguindo. E, aliás, o preconceito matou mais que todas as guerras e os genocídios juntos. Aliás, muitas vezes é o preconceito quem incita, quem leva ao fenômeno da guerra. Mas vocês são espíritas, né? Ou aprendizes da doutrina espírita. Todos nós sabemos que somos seres imortais, que estamos em aprendizado, que temos o mesmo Pai, que esse lapso de segundo que a gente experimenta aqui na Terra, o que são 80 anos, né, gente? Frente à nossa idade verdadeira. 80 anos é um pingo na nossa história, que esse momentinho que nós estamos vivendo aqui, nesse período de transição, é um segundo. E como espíritas, eu tenho certeza que vocês já superam, como eu, né, espírita como vocês, aprendiz, que nós já superamos a questão do preconceito. Que essa questão não está nas nossas vidas. Aliás, né, eu sou filha de negro, sou negra, mas, enfim, tenho certeza que aqueles que são brancos até têm amigos negros, né, gente? Tanto que o preconceito que vocês não têm. Aliás, se a gente quer espírita, a gente não tem preconceito. Por exemplo, eu acho os homossexuais, os homoafetivos, muito legais. Tenho até amigos assim. Acho eles divertidos e engraçados. Acho que eles são super bem-humorados. Também não tenho preconceito, não aguento ficar ouvindo meu avô falar, ele fala mais do que a boca, acho que ele está gagá. Mas eu respeito os idosos. Aliás, como nós somos espíritos e a gente não repete essas frases, eu vou falar de algumas frases que a gente ouve por aí, né? Que pode ser que o senhor tenha repetido alguma vez na vida, mas a gente realmente já superou isso tudo. Sabe aquela mulher mal-humorada? Tenho certeza que é mal-amada. Aliás, lugar de mulher, gente, é na cozinha. Não sei se vocês estão sabendo. Como se a cozinha fosse um lugar fácil, né? Vamos combinar. Gente, que frescura é essa? Coisa de mulherzinha, nem parece homem. Olha, nem parece, mas você acredita que ela, além de bonita, ela é inteligente? Aliás, toda loira é burra e toda preta é pobre. Não cuidou, andou de saia curta, virou mãe solteira. Aliás, nesse caso, a coisa ficou preta, né, gente? Nossa, nem parece que você tem deficiência. Você fala? Nossa, nem sabia. Me parece só que você era surda. Aliás, eu achei que você era normal. Você está olhando para a minha cara como se eu fosse autista. Para de ficar olhando desse. Vocês estão olhando para mim com uma cara fingindo demência, né? Como se vocês não estivessem entendendo. Você é retardado, é isso? Você não está compreendendo que é aquilo que eu estou falando? Você é cego, você é surdo? Está dando uma de João sem braço? Como se não estivesse entendendo as coisas? Estou mais perdida que segue um tiroteio. É a cara que vocês estão fazendo agora. Aliás, é melhor ser surda, né, do que ouvir isso. Será que a gente já repetiu e já falou essas frases? Será que essas coisas e tantas outras, eu poderia ficar aqui, gente, a manhã inteira falando das frases que a gente vai repetindo, como se atrás
dessas frases não houvessem pessoas, circunstâncias e situações. Como se eu falasse de deficiência física, de gênero, de raça, de etnia, de classe social, de uma forma depreciativa, ou emitindo um juízo de valor, não tivesse importância. Então, o preconceito é uma coisa tão sutil e, ao mesmo tempo, tão potente, que é capaz de destruir e comprometer uma encarnação. Às vezes, uma nação. Às vezes, muitas encarnações. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos aqui, antes da gente tentar compreender o que a gente tem que ver com essa história, né? E eu espero que só nesse começo a gente tenha se dado, né, enfim, um momento de reflexão, o quanto a gente não está envolvido nessas frases e outras tantas que a gente escuta por aí. Porque a ideia do racismo, né, por exemplo, o racismo, ela acontece com negros, isso é muito comum que a gente ouve dizer, mas ela também está vinculada a indígenas, a outras etnias, a outros grupos sociais, muitas vezes vinculados a momentos da história em que essa ou aquela etnia esteja envolvida. E nem preciso dizer o que isso implica na vida das pessoas e nas estatísticas com as quais a gente convive hoje. Uma outra questão é a questão do machismo, né, do sexismo, da misoginia, né, de você considerar a mulher como inferior, de você fazer julgamentos prévios com relação a esse ou aquele tipo de relação com o feminino. E antes que a gente ache que é só uma questão semântica, sabem os senhores que no ano 2024, 300 casos de feminicídio aqui, no estado de São Paulo, num número crescente. E há quem se diga que há uma baixa notificação ainda. Então, nós não estamos brincando. Quando a gente fala em feminicídio, quando a gente fala em preconceitos com relação às mulheres, nós estamos falando em morte, em assassinato, em dor, em comprometimento, muitas vezes, do espírito que é vítima, né, com aquele que foi o algoz. Ambos os espíritos acabam criando laços e alianças de ódio, de raiva, por encarnações, comprometendo todo o plano reencarnatório que havia feito, em função de um preconceito. A mesma coisa a questão da intolerância religiosa, que é um outro preconceito muito comum. E vai desde aqueles graves que a gente vê, aliás, sempre é grave, né? Mas aqueles que a gente vê saindo nos noticiários, né? As guerras santas, as guerras em função do que se chama a religiosidade. Eu fico pensando em Deus, que olha para nós aqui embaixo, né, gente? Põe a mão na cabeça e fala, Jesus, onde foi? Fala com Jesus, filho dele, né? Onde foi, de que jeito, que lugar, em que canto que eu disse que você tinha que ser espírita, que você tinha que ser um bandista, islâmico, sei lá, budista, em que lugar eu disse que eu estaria naquele conjunto de preceitos? Em que canto é da minha criação que eu informei que, para você, de fato, estar conectado comigo, que sou o seu pai, teria que seguir no centro espírita todo domingo? E, aliás, é uma passagem engraçadinha, para vocês pararem com essa cara assustada que vocês estão agora, que Chico conta, né? Eu ouvi outro dia, já tinha ouvido essa historinha, mas ouvi outro dia que tinha uma senhora, lá quando ele atendia em São Leopoldo, que chegou uma senhora espírita, daquelas praticantes que iam lá fazer uns trabalhos todos da casa dele, uma mulher muito simpática, chegou para ele e falou, Chico, eu estou com um problema sério com meu marido. O Chico já pensou, né? O cara está traindo ela. Está traindo você, minha amiga? Não, Chico, ele é um doce, Chico. Ele é um marido amoroso, ele é um bom pai, trabalha bem, ele é uma pessoa maravilhosa. Falou, sabe que ele está doente? Pensou o Chico, né? Saúde de ferro, Chico, uma saúde boa, enfim, um pai compassivo, ajuda em tudo. E o Chico ficou lá pensando, meu Deus, qual será o problema desse homem, então? Deve ser tão grave que eu não consigo nem alcançar e captar. E a mulher continuou elogiando enormemente o marido. Ao final, ela falou, ele só tem um problema, Chico. Ele não é espírita. Ele não quer vir comigo à casa espírita. E o Chico respondeu para ela o seguinte, filha, ele não precisa ser espírita. Ele já aprendeu essa lição. Ele já consegue ser um bom pai, um bom marido, né? Um bom cidadão. Ele já aprendeu essa lição. Quem precisa ser espírita somos nós que estamos aqui, que não fizemos a lição ainda.
Então, até nessas pequenas coisas, né, nesse cotidiano de que eu acho que para poder estar certo, o cara tem que ter ouvido aquela palestra, ou ter estado naquele lugar. Isso tudo vai criando divisões e julgamentos. E eu pré-julgo. É o tal do pré-conceito. Eu olho o cidadão que é de uma matriz africana e que frequenta casas de candomblé, de umbanda, né? E eu já olho para ele e já imagino que ele é um ser, porque esse é o meu julgamento, que ele é inferior, que ele não tem condição porque ele tem aquela prática religiosa. Olha o quanto isso, ao invés de unir, separa, segrega, isola, cria preconceitos. E assim como religioso, a gente tem muitos outros. Nem vou falar aqueles vinculados a que a gente chama do LBGTofobia, né, que é com relação a lésbicas, gays, bissexuais, todas aquelas travestis, etc., que, aliás, assim como as mulheres, são assassinados, são vítimas de violência. Também nem vou trazer estatísticas com relação a isso. Há um outro muito sutil que tem a ver com os preconceitos estéticos, que agora virou moda. Na tal da fase da harmonização, não é isso? Tal do, eu tenho que ficar reto, a boca tem que ser grande, o nariz tem que ser fino, eu não posso ter ruga, não posso envelhecer, gente. Não pode envelhecer mais, porque se criou, né, o conceito de que para você ser bem, para você ser amado, para você ser legal, você tem que ser magro, loiro, alto, forte, sei lá eu, qual é o padrão que aquele grupo social assim defende. E aqueles que não se enquadram, que não são loiras, altas, de olhos azuis, magros, sarados e etc., não são bons, não serão amados, não são dignos. E muitas vezes faz sacrifícios hediondos, meu Deus, de naturezas máximas para se enquadrar num determinado padrão. Há, especialmente entre os adolescentes, e quem trabalha com jovens sabe disso, uma crise muito grave que está acontecendo agora, conosco, nesta faixa etária. Saibam, dos 700 mil suicídios que há por ano, sabem quem lidera esse número? Jovens entre 15 e 29 anos. Suicídios. A cada 100, é suicídio no mundo. E esse número é a quarta causa de morte entre os jovens. O primeiro é carro, acidente de carro, depois doenças específicas e violência, briga. A quarta causa é suicídio, por se sentir inadequado, por não se sentir pertencente a um determinado meio, por não corresponder a determinado padrão que agora viriliza. E por que esse tema, em particular, eu queria parar um minutinho com relação a isso aqui, é ainda particularmente importante? Porque antes eu tinha o limite da onde alcançava a minha voz, né? Eu tinha o limite, às vezes, da minha estrutura familiar mais próxima, meus pais, minha mãe, aos parentes e aos amigos. Hoje, meu amigo, você falou aqui, você pode atingir, em um lapso de segundo, milhares, milhões, bilhões de pessoas com uma informação. A tal de você, esqueci o nome, o algoritmo, né? Que faz com que você comece a acreditar que determinada coisa é a única coisa que pertence, etc., etc. Aliás, eu descobri, eu tenho certeza que vocês já descobriram isso também, que se um dia clicar em bolo, eu adoro clicar em bolo, adoro que a pessoa fica confeitando bolo, tá, gente? Aí, quando você entra no que clica bolo, no dia seguinte, quero ver de novo. Aí você clica a segunda vez na moça fazendo bolo. O que vai aparecer para você no seu celular no terceiro dia ou no seu computador? Moça fazendo bolo. No quarto dia, 3 moças fazendo bolo. Sem que você peça. A imagem vem para você. Por quê? Porque esta rede é isso. Onde você põe atenção, observa, eu te dou 1, 2 e 3. Se você observa ainda mais, eu te dou 4, 5, 1 milhão. E sabe o que pode acontecer se você não for crítico, se você não parar para analisar? Você começa a achar que o mundo é fazer bolo. Você começa a acreditar que a única faceta da humanidade é aquela que o Instagram, que as redes sociais, que as grandes mídias levaram a você. E tudo aquilo que não aparece no seu algoritmo, você preconceitua.
não serve, não presta. Não interessa se aquilo que está do outro lado eu nem conheço, eu nem ouvi falar. Poderia ter algum sentido, apenas é diferente daquilo que eu estou vendo todos os dias. Isso acontece para o bolo, para o tal da malhação, que eu estou olhando agora, o pessoal malhando lá, que fica aparecendo o povo levantando peso. Para aquilo que você quiser, é exponencial. Então, assim como o amor poderia ser exponencial, o preconceito pode atingir níveis que vão para além das guerras do aqui e agora. Pode comprometer planetas, há quem diga. E aí, existem... Eu não vou listar todos aqui, porque tem a coisa do preconceito com relação aos portadores de enfim, necessidades especiais, né? E por muitos anos eu cheguei a... Eu não sei, talvez agora as gerações atuais não ouçam falar disso. Mas, na minha época, eu tinha notícias, por meio de vó e de avô, que quando nascia uma criança com algum tipo de deficiência, os pais isolavam a criança dentro de casa. Os vizinhos não sabiam. Alguém ficou sabendo que tinha nascido. Muita gente achava que o bebê tinha morrido, porque o ser era escondido do meio. Isso, acho que cada vez mais, isso talvez não seja tanto, mas continua ainda, né, muito preconceito com relação à família e com relação à pessoa. Ah, nasceu assim porque teve problema. Ah, você imaginou, nós que somos espíritas não temos isso, porque a gente logo pensa, karma, né, gente? Foi karma. Sabe Deus o que ela fez noutra encarnação para merecer isso? Sabe Deus os compromissos kármicos que ela tem para merecer isso? E aí eu vou de novo falar de uma historinha do Chico, que eu adoro repetir, que para mim é aprendizado. O Chico disse que estava andando lá também, né, em São Leopoldo, na terra dele, indo para o centro espírita, e tinha um homem cheio de chagas. Eu já repeti algumas vezes essa história aqui, mas vale a pena repetir de novo. Cheio de chagas. E o Chico, por um momento, olhou aquele homem com aquelas feridas, né, e pensou assim, meu Deus, pai, não me dê essa prova, né? Eu não dou conta, eu não quero essa prova. Deus me livre, que me perdoe, eu não aguento isso, posso nem olhar. O Emmanuel, né, que estava ali do ladinho dele, ouviu o pensamento do Chico e falou para ele, pode ficar tranquilo, Chico, você jamais vai ter essa prova espiritual. E o Chico falou, ai, graças a Deus, Nossa Senhora, evoluí. Você não tem envergadura moral para isso ainda, Chico. Está faltando para você para ser capaz de suportar essa provação. Então, quando a gente resolver prejulgar alguém com algum tipo de deficiência, fazendo as nossas contas, que geralmente são rasas, vamos pensar que existem coisas que estão por detrás da cena que a gente desconhece. Desconhece da gente, imagine do outro. Então, o primeiro ponto da nossa reflexão, esse é o primeiro. Será que eu, que sou espírita, aprendiz da doutrina, de fato, não tenho os meus preconceitos? Será que nas minhas relações, no jeito que eu olho o mundo, eu não estou preconcebendo pessoas, circunstâncias, situações, julgando, isolando, criticando, emitindo emanações com relação àquilo que eu preconceituo? Porque, sim, você vai, mas eu não faço nada. Eu até olho aquele cara, acho ele esquisito, eu penso, ai, meu Deus, não sei o quê, mas eu não faço nada. E aí eu quero lembrar os senhores, porque eu tenho certeza que vocês já sabem disso, a ideia de que tudo o que é invisível ou não é invisível é energia. E energia é matéria. Sabe o seu pensamento repetitivo? Sabe aquela sua emoção, aquela raiva, ou aquele amor, ou aquela alegria que você sente numa determinada circunstância? Sabe aquele pensamento que você emite com força para aquele ou para outro, seja de carinho ou seja de ódio? Isso tudo existe. Mesmo que você não verbalize, mesmo que você não pegue a espada e enfie no peito do outro, o seu movimento, o seu pensar, isso é energia e isso é material. Forma o seu perispírito, forma o seu campo áurico e mais, esbarra com todos os outros campos áuricos, né? Que estão vibrando em ódio ou que estão vibrando em amor, que estão vibrando em serenidade ou que estão vibrando em preconceito.
que eu quero dizer com isso? Que não há possibilidade de estar neste planeta sem estar criando energia, sem estar materializando coisas. Não se engane achando que, estando em casa, abrindo a Bíblia todo dia e lendo, mas emitindo pensamentos de ódio. Não tratando daquelas emoções e das suas dores que o Senhor não conseguiu ainda cuidar, que vieram da infância ou que vieram de outras encarnações, mas está reverberando em você mágoa. Você não consegue perdoar. Você olha, você reza, mas está lá, está doendo ainda. Aquela rejeição, aquele trauma, aquela traição. Enquanto você não olha para essa energia que está aí no seu coração, ela é concreta, é material. E se isso vale para as nossas emoções, valem para os preconceitos que a gente tenta esconder de nós mesmos, assumindo aquela carapaça de que a gente é bonzinho, e o casaquinho, eu sou espírita, eu sou aprendiz da doutrina espírita. Então, eu quero só avançar nesse outro ponto. Então, primeira coisa, né? Eu espero que tenha... Está claro que faz parte da nossa vida, a gente precisa olhar isso com toda atenção. E uma outra questão que eu acho que é importante a gente destacar aqui é a ideia de que o preconceito... A gente nasce preconceituoso? O que é que vocês acham? Preconceito é uma coisa natural? A gente nasce assim? A psicologia hoje, mais do que comprovadamente em testes dos mais variados, tem duas nuances aqui, né? Primeiro, o preconceito é algo construído. Ele é construído, gente. Por quê? Porque nós somos os seres ainda que somos, imperfeitos, né? Caminhando para um dia chegarmos a ser anjos. Foi assim que eu vivo me perguntando por que Deus fez isso, sabe? Pergunto mesmo, falando sério para vocês. Por que não criou gente perfeita? Né? Era mais fácil, né, gente? Ia ficar lá a gente disputando só quem quer tocar melhor a harpa, né? Quem ia ser mais amoroso, quem ia cantar melhor, né? Andar nos campos. Mas ele não quis que fosse assim. Nos criou simples e ignorantes, e que, pelo nosso esforço, pelas nossas escolhas, a gente chegaria um dia a anjo, chegaria à perfeição. Somos seres, portanto, fomos criados à semelhança e imagem de Deus, porém não perfeitos, para que um dia nos tornássemos anjo pelo nosso esforço, pelas nossas várias vivências e experiências. A dizer o seguinte, que o preconceito ele é aprendido. Primeiro lugar que a gente aprende, na nossa casa, com o nosso pai e com a nossa mãe. Nós, como estamos na barriguinha do pai, da mãe, a gente está muito confuso, a gente esquece tudo, né? A gente reencarna, combina aquela família, porque a gente tem realmente questões a resolver, ou aquela família possibilita que a gente reveja algumas questões que a gente precisa olhar para poder continuar crescendo. E quando a gente está lá, a gente se esquece, diz que a gente não lembra, não é à toa, não. A gente não dá conta. Às vezes, quando a gente olha coisas que a gente fez nessa vida, a gente quer esquecer, não tem? Eu tenho um monte de coisa que eu olho, meu pai, onde eu estava? Por que eu falei? Por que eu disse? Ou por que eu não falei? Ou por que eu aceitei aquela circunstância? Ou porque eu permiti que aquilo ficasse na minha vida? Né? Ou porque eu usei tanto tempo fazendo com um determinado comportamento? Né? Então, diz que a gente, às vezes, não dá conta das coisas dessa vida aqui que a gente tem. E esse esquecimento acontece. E quando a gente vem, né, pela barriga da nossa mãe, chega nesse planeta meio confuso ainda, né, meio atrapalhado, aquela família, aquele núcleo primeiro, ele é muito importante. Seja ele como ele for, aliás, que é sob medida. E quando a gente sai, a gente olha o entorno, a gente ainda não sabe o que é minha mãe e o que sou eu, né? O que é uma coisa? A gente demora muito tempo, a infância do homem é longa, são 7 anos, até que você consiga ter autonomia para minimamente conseguir caminhar. Nesse tempo, você quer pertencer. Se seu pai tem um determinado padrão de comportamento, muitas vezes você quer seguir aquele padrão para poder se sentir amado. Quando seu pai te rejeita, quando uma circunstância X, enfim, N questões que existem, todo o tempo a gente acaba reproduzindo. Por isso que a gente fala da importância de quem assume o compromisso de ser pai, de ser mãe nessa encarnação. Porque a influência que você pode ter nesses primeiros 7 anos de vida são infinitos. Claro que o outro ser que chegou é um espírito com a sua história, mas se eu aceito ele no meu seio, se eu trago ele para o meu universo mais próximo e tenho um compromisso ali, eu tenho uma influência muito grande. Então, esse primeiro grupo, eu estou dizendo isso porque aqui muita gente é pai, muita gente é mãe, ou é tio, ou é avô, né?
nós influenciamos demais este lugar pequeno e miúdo onde a gente está. E os preconceitos estão sendo concebidos nesse círculo. Primeiro, e depois ele vai se expandindo, e ele extravasa tempo e história. Tem uma historinha que eu ouvi outro dia daquela Lúcia Galvão, aquela filósofa, achei bonitinha, ela contando, não estava falando desse tema, mas ela diz o seguinte, que tinha uma senhora, uma jovenzinha, que via que a mãe, quando servia o pão, cortava o bico do pão, sabe? Os 2 bicos, e colocava na mesa. E aí ela perguntou, mãe, por que você corta o bico do pão? Aí ela falou, a minha mãe cortava. Aí a avó estava viva, foi perguntar para a avó, vó, por que você cortava o bico do pão? Porque minha mãe cortava. E, por sorte, a tataravó estava viva. Aí perguntaram para a tataravó, vó, Tata, por que você cortava o bico do pão? Porque o meu forno era pequeno. Eu tinha que dar uma amassadinha para conseguir caber. Percebe? A gente pode estar trazendo, gente, tradições, a gente pode estar trazendo conceitos de família, do grupo social que a gente tem, que não tem necessariamente sentido qualquer. Reprodução automática. Isso acontece nesse núcleo e pode acontecer intervidas. Eu trago um padrão de comportamento de outras encarnações para fazer o quê? Para fazer a superação deles. Isso está lá no meu inconsciente. Vocês vão dizer, mas está ficando difícil, né? Como é que eu faço para me livrar disso? Parece complexo, e é mesmo. De fato, tem uma complexidade. Né? Até a própria psicologia comenta que 80% do nosso comportamento é guiado pelo nosso inconsciente. Por imagens, por sentimentos, por emoções, por padrões que a gente desconhece, entre aspas, que estão lá atrás, no tal da amígdala, lá, né? No lugar guardadinho lá. E você, às vezes, toma uma decisão, ou circunstâncias se colocam na sua vida, porque esse inconsciente está te guiando. Você vai dizer, estou perdido, ferrou. O que a gente faz, então? Qual é a saída para a gente conseguir lidar com essas contradições todas? Não tem outra. Autoconhecimento. Não tem outra. Autoobservação. Não tem outra. Coragem e disposição para se olhar com profundidade. Tem caminhos, você vai dizer, mas é difícil? É difícil, temos guias. A gente não fala em Jesus? A gente não fala que ele é o nosso guia, o nosso modelo? Ele andava supostamente com prostitutas, não sei se era mesmo, mas dizia de Madalena. Ele conversou com o pescador e com o fariseu. Nem aí se o cara era cobrador de impostos e era odiado. O que ele fez? Vem comigo. Ele exemplificou todo o tempo a ver para além da aparência. Eu olho a tua essência e vem comigo. Você está a fim de seguir a verdade, o caminho, chegar ao meu Pai? Se mira em mim e vem. Não me interessa a armadura que você está vestindo. Então, nós temos um grande exemplo, um grande guia a seguir. E temos que ter a humildade de saber que nós exteriorizamos 20% conscientemente e que tem um trabalho de investigação profundo que nós temos que fazer, e que bom que nós estamos aqui pensando sobre isso, para que a gente possa olhar o que tem lá escondido, que eu preciso transmutar e que eu preciso modificar, para que eu não seja um reprodutor de preconceito, para que eu não seja aquele cara que fica viralizando aquele mesmo tipo de informação. Eu tenho, por experiência profissional, acabei de chegar de um lugar onde me impressionou, né, chama Baixa da Onça, comunidade quilombola, lá no meio do Piauí, pequenininha, tal. O que eu percebi? Todas as crianças que estavam na reunião, todos os jovens, tinham um celular na mão. Mas lá não tem saneamento básico, nem água nas casas. Se é possível que a tecnologia leve um celular na mão de um adolescente, que bom que ele tem acesso a isso. Meu Deus, por que não tem água? O que eu quero dizer? Muitas vezes, né, eu estou dando esse exemplo que eu acabei de viver, mas eu estou dizendo, muitas vezes a gente está cercado de tecnologias, títulos, cargos, posição, né, religião, todo um monte de título lá. Mas a essência, o básico, eu ainda não acessei. A provocação da casa hoje é para que a gente faça isso. E se nós estamos aqui nesse planeta, né, com essa complexidade,
experimentando essas coisas, é porque a gente já tem envergadura moral para isso. É porque a gente já tem força suficiente para isso. É porque a gente já tem informação suficientemente para isso, para fazer essa mudança. E o tempo avançou aqui. Eu só quero finalizar para vocês fazendo uma leitura rápida deste livro aqui, do Bacelli, que fala o seguinte, por que você não fez? Esse é o título. O homem perde muito tempo sobre a terra. Estaciona por longos anos à margem da estrada que lhe compete percorrer. Distancia-se de suas possibilidades. Vê passar a juventude. Assiste ao declínio das forças físicas. Prepara-se a vida inteira quase para o que nunca fará. Quando acorda do seu estado letárgico, os seus dias no corpo escasseiam. Não tem mais o vigor de outrora e a paisagem em torno já não é a mesma. Quer retroceder, correr atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor da existência. Mas não pode. Lamenta-se inutilmente. Por que não fez no exato momento em que tomou consciência da necessidade de fazer? Está na hora, né, gente? Bora. Depois dessa maravilhosa palestra que acabamos de acompanhar, né? Então, desejamos uma excelente semana a todos, que todos possam, com Jesus no coração, nos pacificando, nos ajudando, nos orientando. Aguardamos e contamos com a presença de todos na semana que vem. Muito obrigado a todos, sejam muito felizes.